Aloha galera, ela no mar na área. Hoje a gente vai bater um papo sobre o body surf no peito e na raça. Fica ligado. Hoje eu tô aqui com o Zé Marcos, body surfer lá de Natal. O cara é sensacional, super engajado na modalidade, também é músico e a gente vai conversar sobre o esporte. É um prazer estar aqui, poxa, poder estar vivenciando esse momento aqui na ilha, principalmente conhecendo Letícia, que a gente já se conhece há muito tempo, né, pela web, mas agora que estamos podendo trocar essa vibe positiva e de energia boa demais, pessoalmente, né? Tamo aí. Muito legal. Zé, conta um pouquinho sobre o grupo No Peito e na Raça, que é lá de Natal, a galera que acompanha na internet. Pois é, No Peito e na Raça é um grupo que a gente criou, deve ter uns 6 anos já, tá? É um grupo de atletas bem dedicados, a gente ama o esporte, não somos muito em quantidade, mas a qualidade dos meninos é bacana demais, a gente procura estar difundindo, né? Viajando, conhecendo todo mundo que está em volta, já que nós somos uma comunidade relativamente pequena em relação aos outros tipos de surf, né? Então aí, poxa, estamos nessa, estamos procurando estar divulgando e demonstrando, pesquisando, estando presente nos locais, sabe? Da melhor forma possível. E como que iniciou esse grupo? Pois é, apesar de eu ser mineiro de Belo Horizonte, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, né? E mesmo antes de ir para o Rio, eu já tinha um contato já com o mar, a gente tem um mar do Espírito Santo, que dizem que é a praia dos mineiros, né? E eu vivia pegando jacaré, né? Aí fui para o Rio de Janeiro, no final dos anos 80, para morar, mas aí comecei a ter um contato mais com os atletas de lá, né? Que já desde essa época já levam o esporte mais a sério, salva-vidas sempre praticando com muita intensidade, né? Hoje, não é à toa que hoje chega a ser uma das maiores comunidades do mundo, se não a maior comunidade do mundo de body surf, né? De surf de peito. E é isso aí, em cima disso, eu lá em Natal tive esse vislumbre de fazer um grupo. Já conhecia alguns atletas já que a gente praticava, o Pires e o Bruno. Legal. E aí o nome, de onde vem o nome? Que é uma homenagem até, de certa forma, ao meu pai, sabe? Que massa, eu não sabia. Ele vivia falando assim pra mim, meu filho, tem que ser no peito e na raça, porra. Tem que ser no peito e na raça. Pô, vai fazer um negócio, tem que ser no peito e na raça. Tem que ser com garra, com vontade, né? Com dedicação. Sim. E combina com o esporte. Combina perfeito. Totalmente. No dia que caiu essa ficha, aí vai ser no peito e na raça. Caraca, que massa. E é mega conhecido, né? Porque vocês foram até pra Nazaré, Fomos a Nazaré esse ano. Que legal. Tivemos essa viagem que foi uma trip espetacular. Poxa, a gente viajou não só em Portugal, viajamos na Espanha também, mas centralizamos mais em Nazaré, né? Que legal. A gente foi com o intuito de pegar o melhor possível, né? E assim, pegar o que é possível para nós também, né? Lógico. Porque nem todo mundo é um Kalani, né? Não mesmo. Que é meu ídolo, uma pessoa que tem maior consideração, Sangue bom demais. uma pessoa que está próxima também da gente, respeito, mandou um vídeo pra gente agora incrível. É mesmo. Porque um amigo nosso estava lá, porque agora estão na temporada, né? Lá, tá quebrando geral. Então, um amigo nosso estava com a nossa camisa, quando ele avistou, ele foi logo fazer uma filmagem. Que legal! Tava o alemão, o coxa, que massa. Todos vibraram junto na energia, no peito e na raça, não sei o que. Que da hora, não vi esse vídeo, que legal, meu. Tem que colocar aqui na entrevista, que legal. Show. Kalani é muito simpático, Kalani né? É simpaticíssimo, uma grande figura.
grande frio. Como que foi essa viagem lá, Nazaré? Conseguiram pegar onda? Conta um pouco como que foi. Conseguimos, sim. A gente chegou, né? Aí, nos primeiros dias, pô, já fomos direto pro mar, né? Bruno, como sempre, Bruno é um atleta, fui eu, Bruno e Salomão para essa viagem. Bruno sempre é o primeiro a pular de cara. Quando a gente foi na Urca do Tubarão também, que fica um lugar que fica bem adentro, lá no Rio Grande do Norte, é um lugar que dá uma big wave também. Ah, eu vi. Eu vi a galera que foi pra lá. O barco foi parando e ele já... Ele foi, eu lembro dessa matéria que teve. Exatamente. Nossa, muito louco. Aí, voltando a Nazaré, então nós chegamos, aproveitamos todos os dias. O mar não estava grande, mas estava com energia, assim, para nós, que marinheiros de primeira viagem nesse tipo de viagem, era uma energia realmente que contou muito. Já deu uma experiência bem boa pra gente, porque nós acostumamos com 400, né, 300, Quanto 400, que tava lá? 4 mil, 6 mil, cara. Pô, foi um negócio de louco, né? Pra ter noção, esses dias em Noronha tava 1000 Aí, e já tava pesado. não é isso? Só que imagina em Nazaré. Cara, Nossa Senhora. E outra coisa que também a gente teve que se habituar foi com o gelo, né? Sim, com a muito água frio. muito fria, Muito frio. apesar da gente estar usando Muito a frio. roupa O pé adequada. fica super gelado a mão. O pé, poxa, às vezes você fica até com a fala meio embargada, travada, né? Quando eu fui pra lá, eu não fui pra Nazaré, eu fui pra Peniche. Sim. Eu fui no Algarve, mas aí foi mais turismo mesmo, porque lá não tem muita onda. Passamos Depois por ali fui pra Peniche. A água parecia um freezer, parecia que tinha aberto um freezer jogado lá. Muito frio. E assim, eu tava com meia, tipo, no pé, a meia de neoprene de 2 milímetros, mas a mão, tipo, chegou uma hora que eu não conseguia mais, tipo, fazer assim. A gente não tá acostumado. Outra coisa que é legal você usar o capuz, né? O capuz. Eu tava com protetor de ouvido, porque o dia que eu tirei, só pra sentir a água, parecia que explodir, sabe, o ouvido. E dá muito uma gelado. certa, como é que se fala, aquela que você fica meio tonta assim? Desequilibrado, né? Da labirintite, assim, né? Da labirintite. É muito sinistro. Mas os loucos atirados como o Kalani já até surfaram de bermuda lá. Nossa senhora, famosíssimo lá. Todo mundo, inclusive, fala dele com um carinho lá em Nazaré, incrível. Tem ele como um cara, assim, realmente querido mesmo, local praticamente, né? E a correnteza lá? Pois é, a Braba. correnteza muito braba. Nos dois dias que a gente entrou, nos outros não, mas 2 a gente ficou lá 9 dias. 2 dias que a gente entrou, pô, os jet skis chegaram perto, perguntaram se estava mesmo? tudo Que legal. bem, né? Deram um apoio assim dessa, apesar de não ser muito grande. O mar devia estar, nesse dia que deu 6 mil, ele devia estar com uns 2 metros, 2 metrinhos que a gente chama, Nossa, né? Mas muito grande. Muito grande, Muito grande, muito pesado. Nossa. No bem raso, quer dizer, a areia grossa, quer dizer, a batida era punk mesmo. Mas, poxa, foi espetacular, uma alegria, uma felicidade da gente poder, né? Eu, principalmente, pô, os meninos também, mas eu, por estar um pouco mais velho, né? E ter esse pique de aguentar, acompanhá-los, eles também me incentivam muito nesse quesito, né? Um incentivo o outro, assim. Quantos bodysurfers tinha lá, tirando vocês? Só vocês mesmo? Assim, a gente, na maioria das vezes, era a gente e alguns surfistas, tá? Teve um dia ou outro que apareceu um americano, que era surfista, mas ele estava esperando um dia bom, então nesse inteirinho ele estava de bodysurf. Apareceram 2 franceses também, que legal. 2 meninos com o pai deles. Tu não chegou a ver com o Fred, não, né? O Fred Davi, não francês. Cheguei, que eu sou fã Esse cara surfa muito do Fred também, grande surfista. A namorada dele também surfa muito bem, Justine. Nossa, pegou uma bomba até, faz uns 3 dias aí. Ah, foi? Não foi. vi não. Quando sair esse vídeo, que deve ser no ano que vem. Aí eu só pra avisar a galera que isso foi em 2019. Tô falando aqui em dezembro. Não, hoje é novembro, né? Novembro já ia falar dezembro. Né? Já tá quase lá. Então, mas é só pra galera não ficar perdendo tempo. Pegou uma bomba lá, gigante, assim. Ela é sinistra também. Sinistra. E ela pega também de body surf. Eu já vi até naquele documentário lá do Henrique em Nazaré, aparece ela e o Fred. Pronto. Muito bom. E tu falou que tu já tá mais velho, né? Isso. E isso é muito interessante. Quantos anos que tu tem já de body surf? Quando que tu começou? Body surf eu acho que eu comecei com 20 e poucos anos. Antes dos 30, com certeza. E fora o que eu tô te falando, no tempo de adolescente mesmo, eu praticava jacaré, né? Que é você brincar, mas pegando sempre pegando onda. Inclusive,
No Rio de Janeiro, eu sofri uma lesão no tímpano muito séria. É mesmo? Foi Qual praia? Foi depois do Recreio, ali assim, por ali, no Recreio mesmo ali. Aí, nadando, a onda quebrou com muita força, que me pegou assim meio pelo lado e furou meu tímpano, cara. Nossa. E eu, músico, né, fiquei um tempo, aí eu passei um bom tempo sem nadar. Caramba. Fiz até uma timpanoplastia, uma operação, sabe? Nossa, sinistro. Foi sinistro. Mas quando eu voltei também, voltei com todo o gás, que foi justamente esses 7 anos mais ou menos atrás, a retomada, né? E é isso. E aí, foi nesses 7 anos atrás que rolou no Peito e na Raça também? Mais ou menos nessa época? Mais ou menos, 6 anos pra cá. Ah, tá. Então já tem um bom tempo, Já tem que um bom legal. tempo. E tem nova geração lá em Natal, a criançada, adolescente? Muito poucos. O que a gente está tentando fazer é aproximar mais de alguns projetos, tá? Tipo os Filhos de Mãe Luísa, que é um projeto que abraça toda a comunidade, tem uma comunidade que chama Mãe Luísa, justamente no lugar que a gente fala que é nosso quintal, na praia de Miami, onde nós pegamos a maior parte do tempo, a gente pega a onda lá. Então eles têm esse projeto e a gente, assim, com certeza nós vamos aproximar mais deles para poder passar isso, porque para o surfista também, principalmente quem está começando, é muito importante ter essa noção de você nadar sem a prancha. Porque, pô, arrebenta o strap, você tá ali numa situação... Faz o quê? O mar, você sabe que ele não é nada previsível, você não pode falar que não vai acontecer, né? E você tendo uma manha de body surf, pô, você vai se sair com mais facilidade numa situação que Com pode certeza. ser braba, Até né? mesmo banhista, que às vezes dá uma bobeada e vai pra corrente de retorno. Se o exato. cara tiver a mínima noção, ele sabe voltar. Poxa, que pena isso. Muito pouca gente tem essa noção e muita gente perde a vida. Às vezes numa situação que, poxa, se você tivesse mantendo a calma, um pouquinho mais de calma, nada aconteceria. Às vezes você tá com um palmo do chão ali e você se apavora e apavorou, já era, né? Perdeu o controle. Perdeu o controle. Que coisa. E o que tem aí de viagem planejada pros próximos Bom, anos? planejada nós temos assim, os meninos, uma coisa para fora do Brasil, justamente que o nosso amigo estava falando aqui, o mineiro estava falando, para a Indonésia. Estão querendo ir lá, né, no ano que vem. Vamos ver. Mas já sabe o pico? Não. Mas vamos Nossa, Indonésia, que sonho. vamos lá para um lugar que dê para a gente pegar. Que legal. Né? Vamos mesmo. E aqui no Brasil, a gente está com essa rotatividade. Rio de Janeiro, Alagoas, Fortaleza, né? Viajando muito pelas praias, pelo litoral do Rio Grande do Norte, que tem muito pico bom lá pra gente pegar a onda. Baía Formosa? Baía Formosa, uma direita Nossa. Incrível, um pico realmente, né? Terra de Ítalo Ferreira. Riff total, Nossa, né? que Terra legal. de Ítalo, grande expoente do surf, né? Muito legal. Tem Pipa também, que já é outro litoral, né? Que tem muita onda também, se bem que os dois são pro sul. E como que tá lá em Natal essa história do óleo? Agora, Natal foi assim, a gente foi atingido, mas não fomos atingidos como outros estados, tá? Mas tiveram algumas áreas, tipo Tabatinga, que realmente recebeu uma quantidade muito grande de óleo. A cidade em si foi pouco, nós não recebemos muito dentro das praias mais urbanas. Mas o litoral sul sofreu um pouco, sim. E uma coisa lamentável isso que aconteceu, né, Letícia? Foi, até hoje tá meio que ninguém tá falando mais nada, estão dando tipo não sei se estão dando um abafo, mas tá meio que parado. E eu tenho que perguntar isso porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, pô, mas é canal de body surf, pra que vai falar de óleo, pra que vai falar de lixo, pra que vai falar de natureza? Não, pô, faz todo sentido, né? Tudo. Até se o cara não pega a onda, faz sentido. Vai Com viver de quê? Com um certeza, mar doente, né? exatamente. Um mar tão adoecido como Nossa tem Senhora. estado aqui no Nordeste. Você vê que às vezes eu peguei imagens de caranguejo, pô, você vai comer os caras abrindo caranguejo Cheio de óleo. dentro, pô. Pensa aí. Exatamente. Né? Peixes, então realmente deu uma abatida no setor pesqueiro, o pessoal assim, pô, os pescadores, todo mundo sofreu bastante com esse acontecimento, muito mesmo, foi um negócio triste. E voltando a falar de body surf, o que tu acha
que mudou de uns anos para cá, da década de 80 para agora? Tu acha que diminuiu o número de praticantes ou voltou a ter um engajamento maior com a modalidade? Pois é, na década de 80 a gente tinha bastante praticantes, tá? Hoje também nós estamos já com, em algumas metrópoles, tipo Rio de Janeiro, é um local que nunca deixou do body surf ser uma atividade muito presente, né? Agora, fora de lá, o Nordeste, por exemplo, nos anos 80, era muito maior o número de praticantes. É mesmo? Era. Não sabia. Eu tenho contato com várias pessoas mais velhas que praticavam muito. O jacaré era uma coisa bem mais natural, né? Então, o que está acontecendo? Hoje, nós estamos conseguindo retomar, né? Tem vários aspectos que estão acontecendo para que isso aconteça. Presença de pessoas que fazem, né, o esporte estar mais presente. Eu posso citar aqui o Henrique Pistilli, que é um cara que difunde com todo o coração dele, né? É um grande atleta também. E, poxa, fora disso, a gente vai indo, vamos indo e estamos indo lá. E por que tu acha que não é tão popular? Se é tão barato, se você parar pra pensar, o que tu precisa? Você não gasta nada. Precisa de um pé de pato, não paga, né? A praia você não paga. Aí você vai pegar um pé de pato, beleza, Exatamente. pronto. Mas e aí? Assim, aí compra pranchinha de mão se quiser. Mas é barato. Por que será que não tem tanta gente praticando? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que é mais pelo esporte ser um esporte assim, muito específico. Tá? É um esporte que nem todo mundo... Às vezes você tromba com um surfista que ele não sabe nadar direito. É verdade. Né? É verdade. Isso aí muitas vezes acontece. Você tá com uma pessoa que ela não tem nem uma pegada assim, mas tem a segurança, tá na prancha. Porque tá na prancha, se sente seguro. Aí perdeu a prancha, aí que vem o problema, né? Agora, é um esporte que feito com segurança, feito adequadamente, bem direcionado, tendo técnicas muito importantes, você também aprender a trabalhar com a apneia, que vai te dar uma condição psicológica incrível para você praticar. Então tem que somar essas coisas todas. Mas está acontecendo esse fenômeno, está aumentando bastante. Esses encontros que têm acontecido, né? Eu acho que favorecem. Competição é para quem quer competir mesmo, mas é a oportunidade de quem está na praia assistir e entender o que se faz. Porque muita gente pensa assim, body surf, aí quando vai, o negócio do jacaré lá que vai reto. Só que não é ir reto, né? Pegar a parede, pegar o tubo, fazer manobras, né? É um surf então, é diferente. Alta performance. É a origem do surf, né? Então, exatamente. E aí, tipo, é muito democrático, porque qualquer pessoa pode fazer. Isso. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma mulher, um homem. Não tem segredo, né? E também não tem aquela coisa de preocupação em carregar equipamento, para onde vai levar, é muito pesado. Como você falou, os custos são mínimos, né? Você pode praticar o body surf até mais roots possível, sem pé de pato, nadando. Tem pessoas lá em Fortaleza que praticam esse tipo de body surf também, assim, com muita frequência, né? Tem o Érico. O Érico Frota? Érico Frota. Né? Érico Frota. Ele mesmo. Show. E, poxa, a gente teve agora em Alagoas, foi uma turma de lá também, de Fortaleza. Alagoas é um lugar onde tem um surf de peito muito específico. Eles fazem o surf com um palmar, uma prancha bem grande, uma prancha feita quase igual a uma prancha de surf. Então eles têm regras próprias, né? Técnicas apuradíssimas. Os caras são bem bairristas, valorizam mesmo a essência desse surf, né? Hand surf. Muito bacana, conhecemos pessoas, ficamos, apaixonados com o pessoal de lá, com o surf de lá. Inclusive temos praticantes já de algum tempo que fazem essa modalidade. Chegamos agora lá no campeonato, Salomão tirou um primeiro lugar na categoria Master. Que legal, olha só, não sabia. O primeiro lugar, cara. Não sabia, não. Que da hora. O Ismen tirou terceiro lugar na Classic. E o Naldo tirou segundo lugar. Quer dizer, nós tivemos 3 pódios, né, de uma turma que não é tão grande. Quer dizer, isso prova que o nosso body surf é um body surf dedicado, que a gente ama o que a gente faz, né? Respeitamos
todo mundo, pô, tem o maior carinho com todo mundo. Por isso a recíproca, né, da gente ser bem recebido sempre, temos... Muito legal. Legal. E sobre as mulheres no mar? Como que você vê, tipo, pensando no body surf? Poucas, muitas, lá em Natal, como que é esse Lá quadro? em Natal eu não consigo ver. Tem até algumas que já chegaram interessadas em fazer, mas por enquanto não estão próximos. Quer dizer, é muito menos a quantidade, muito menor a quantidade de surfistas femininas, de body surfistas femininos do que masculinas. Mas, poxa, existem grandes body surfistas. No Havaí, né, eu tenho contato com uma menina de lá, poxa, que ela é incrível, pega onda mesmo, né? Na Austrália tem bastante também. E por que você acha que tem pouco? Eu não sei te dizer, mas talvez só pela falta de iniciativa, de ter uma pratica e vai puxando a outra. Eu acho que é mais por aí. É mais ter essa oportunidade de ter o contato com o esporte, né? Talvez um preconceito, não sei, mas talvez. Mas é isso. Pode ser, ou de repente medo também, Medo, que é diferente, certeza, você não tem a prancha para segurar, para apoiar, né? O tempo inteiro batendo perna. E, cara, acho que é isso, né? Bom demais. Muito legal estar aqui contigo, eu fico feliz, né? Caramba, tanto tempo conversando pela internet, exato. conversando com o pessoal Isso de lá. Isso é que é legal, porque a nossa comunidade, como eu falei, né, por ser pequena, a gente acaba abraçando todo mundo, né? Todo mundo e todo mundo com uma mente positiva, com um querer bem, a natureza, você é uma pessoa importantíssima, importantíssima. Todo mundo tira o chapéu pra você. Todo mundo. Que isso. Lá em Natal, cara, Recife, Fortaleza, todos que eu conheço que conhecem seu trabalho são fãs, mas fãs mesmo, e sabem do valor, da importância que é o que você está realizando. Pô, que legal ouvir isso. Massa. E eu vou para Lagoas. Saindo de Noronha, eu vou para Lagoas. Você vou vai conhecer ser bem lá. recebida demais, os caras. Vou conhecer o Léo, o Mariano, essa galera toda. Que legal, meu. Então, ô Zé, eu só posso te agradecer muito. É muito bom ter você aqui pessoalmente. É muito legal ter essa troca de informação. E eu espero que essa nossa conversa ela repercuta lá em Natal, para que as pessoas de lá olhem, puxa, body surf, tem uma galera lá no Peito e na Raça, eu vou lá na praia conhecer esses caras. E repercuta positivamente, como você está falando para as pessoas no Brasil inteiro, se animarem, né? Se animarem. A gente tem uma costa enorme, com tanta onda por aí, e aí a galera fica sedentária, doente, estressada. Pô, tem gente que mora na beira, mora na praia e não desce pra pegar. É igual aqui em Noronha, tem gente que não vai há 30 anos na praia. Caramba, aqui. Pois é bizarro, né? Você tá num lugar lindo desse. Lugar desse aqui, caramba. E a pessoa não vai nem pra colocar o pé na beira, igual você falou. Exatamente. Né? Muito doido. Mas é isso, né? Quem quiser seguir o Zé, fala seu Instagram aí pra galera. Pois é, o meu Instagram é Zé Marcos, no Peito e na Raça. Nós temos o Facebook também, no Peito e na Raça também. O grupo, né? Grupo. Show de bola. E o meu de atleta, que tem o mesmo nome. Show. E é isso. E aí quem quiser fazer contato com eles, viajar para Natal, quiser encontrar o grupo, né, vai ser bem-vindo. Entre em contato, veja esses endereços que a gente passou, do Instagram, do Facebook, entre em contato com a gente, vocês vão ser super bem recebidos. O que a gente puder fazer para vocês terem um porto seguro, o melhor possível, pode ter certeza. Bom, e quem gostou dessa entrevista, né, pedir para dar aquele joinha no canal, né, não? Deixar um comentário. Exato. E é isso, galera, se inscreve no canal, beleza? Aloha, galera, até a próxima. Uhul! Raça!